Bom, pessoal, então dando continuidade, vamos para o próximo segmento, que poderá ser a origem da cólica, que é a duodenojejunite proximal. Bom, também chamado de enterite anterior, causada por ilioadinâmico ou por desequilíbrio da microbiota, seja ela por salmonela ou por clostridiose. Então, tudo é derivado aí por um concentrado mal formulado, por um fornecimento inapropriado, né, por excesso de energia ou por excesso de proteína. Tudo isso pode gerar aí um desequilíbrio desses micro-organismos entéricos e que, por sua vez, leva aí à inflamação da alça intestinal. Então, as causas poderá ser o iliodinâmico, né? Outras as salmoneloses. Tudo isso, claro, por uma dieta mal formulada, mal realizada. Aqui ficou um pouco deslocado o slide, né? Então, ele cursa com uma dor severa e contínua, afinal, a inflamação ela não vai desaparecer, né? Severa e contínua. Quando eu mandar para vocês, eu vou melhorar esse slide. Aliás, já vou melhorar agora, né? Opa! Vamos melhorar agora aqui para nós não termos problema, né? Certo? Então a gente já vai arrumar aqui para não ficar fragmentado para vocês. Pronto. Então a severa e contínua, ou seja, a alça vai estar inflamada, né? É uma doença bastante lesiva. Tem situações, às vezes, que lá os 30% de casos lá que o animal fica 15, 20 dias, né? Bem complicados. Um severo refluxo enterogástrico. Na realidade, a morte em 50 a 70% dos casos são daqueles animais que não é feita a sondagem nasogástrica, por causa do refluxo enterogástrico, entendeu? Então rompe o estômago, depois uma série de problemas aí. Grande quantidade de líquido do intestino, então o animal desidrata muito, né, pelo intestino. Aumento do gradiente osmótico, da mesma forma como no estômago. E, claro, endotoxemia em função do desequilíbrio de micro-organismos entéricos. Os sinais clínicos. Então, TPC, se vocês perceberem ali, já tem uma baixa perfusão circulatória, um pulso fraco, tá? E com a frequência bem alta, ou seja, está em consonância com a dor, que é severa, 100 pulsos por minuto, 3 a 6, ou seja, teria que ser menos de 1 segundo, né? O TPC, nesse caso, aí já está descompensando, né? Uma desidratação bem severa, porque o problema do duodenojejunite proximal, pessoal, quando ela está muito avançada e quando você vai fazer lá a sondagem nasogástrica, você sente um odor pútrido, né? É um odor pútrido. O problema é que quando ele está pútrido, o negócio está podre lá dentro, né? As alças intestinais bem desvitalizadas, e você começa a hidratar esse animal, né, para repor, e aí o pior é que vai tudo parar para o intestino. E tudo vai sair tudo vai promover refluxo enterogástrico. Então, isso que é o problema disso. É bem complicado aí de contornar. O tratamento ele é literalmente por meio de sinais clínicos. A gente vai vendo, faz isso, faz aquilo, diminui isso, faz aquilo e outro. Então, mas aos poucos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, as mucosas cianóticas, né, pelo desequilíbrio, produção de toxinas bacterianas. Distensão ventral moderada e bilateral. É um pouco perceptível, né? No entanto, pela grande coleção de líquidos, poderá tornar-se mais distendidos o abdômen. Aumento de sensibilidade dolorosa, né? Então, borborigmos reduzidos, na realidade, crepitação só. Por vezes, no início ele irrita, né? Ele aumenta a motilidade, depois dá esses borborigmos, crepita e depois para, né? Na palpação retal você percebe lá, por exemplo, o jejum está bastante distendido, tá? Bastante dor na palpação, né? Ocasionalmente também tem reflexo no intestino grosso, mas o problema principal é o intestino delgado.
Então, como forma para avaliar, né, aqui como exame complementar, mas também tratamento, é a sondagem nasogástrica, onde o pH está, ali está o contrário, está certo, desculpa. Um pH ali acima de 5, né, um odor fétido, como eu falei para vocês, um conteúdo mais marrom escuro, tá? Na paracentese, na abdominocentese, então, vocês vão fazer lá, coletar o líquido vai coletar o líquido peritoneal, né? Ele vai estar séro sanguinolento, que deriva de sofrimento de alça intestinal, com grande quantidade de polimorfos nucleares ali também presentes. Então aqui exemplo aí do coloração. Ou seja, a alça está literalmente desvitalizada. Fibrinogênio alto, então na realidade o fibrinogênio ele é um indicador de lesão de alça intestinal, né? Então, bem alto, aí 5 gramas para cada decilitro. Vocês vão perceber aí. Vai ser no sangue, né? Tratamento, como eu falei para vocês, depende dos sinais clínicos. O primeiro deles, que já rapidamente você vai fazer, é a descompressão gástrica, né? Então, é drenar aquele conteúdo. A tendência de você sempre deixá-lo sondado, na sonda nasoesofágica, prendendo no cabresto, né? Fluidoterapia, sempre importante, né? Embora a gente saiba que aquilo vai parar lá no intestino inflamado, né? O intestino inflamado ele vai coletar muito líquido para dentro dele, né? Igual a gente tem que estar continuamente aí botando líquido, né? Então, a hora que tu conseguir contornar esse processo inflamatório, aí, lógico, acaba compensando. Analgésico, então dá muita dor, né? A alça inflamada, ele dá peristalse, né? Aquele retroperistaltismo. Nesse caso aí, analgésicos, aí você pode fazer o próprio fluniximigluline associado com uma dipirona sódica, ou até mesmo em situações mais graves de dor, um pouquinho de lidocaína, né? Ou até mesmo em situações mais extremas, né? Xilazina. Então ajuda bastante aí na dor. Tá? Então começa sempre pelo menos potente para o mais potente, né? Associando analgésicos, anti-inflamatórios, tu pode fazer isso, deve fazer isso. Se não deu essa associação, trabalha aí com uma detomidina, uma xilazina. Eu sei que esses alfa-2 agonistas eles vão parar o intestino, porém, aí é uma questão de peso, né? A dor ela é muito grande, então sou obrigado a trabalhar com a medicação mais intensa. E a própria lidocaína IV. Protetores de mucosa gástrica, constantemente você vai ter que estar fazendo um sucralfato, porque toda hora tu tem que estar sondando, mas igual tu não pode deixar aquela mucosa despreparada, afinal, pelas sondagens acaba saindo muco. Antibiótico, né? Então a tendência aí, por causa da enterite, atividade bacteriana, início de septicemia, peritonite, é necessário que nós façamos aí antibióticos, né? Então o bom ali da dipirona é justamente em reduzir aí essa febre. Protetores hepáticos, que boa parte, como também atinge o duodeno, então atinge por meio do colédoco, pode dar uma pancreatite também. Então, além de uma pancreatite, uma hepatite, né? No processo infeccioso. Tratamento com heparina. Então, se vocês perceberem lá na frequência, lá no pulso, né? O pulso de 100, ou seja, esse animal já está tendo uma baixa perfusão sanguínea. E a baixa perfusão sanguínea, ou seja, o trânsito lento de sangue, ele pode coagular. Então, é importante também você fazer essa administração de heparina. Heparina é essa que também vai promover lá. É muito importante fazer isso, né? Com relação a essas toxinas, também é importante a gente administrar ácido acetil salicílico, né, que é o AAS no cavalo, até comprimido humano mesmo a gente usa. Às vezes usa 2 cartelas por pegada, né, a cada 6 horas, a cada 12 horas pelo menos, para também auxiliar ali na melhor perfusão sanguínea lá nos cascos, né? Que isso aqui seguramente vai dar também laminite. Então no estágio inicial tu pode colocar gelo lá no casco e aí usar aí ácido acetil salicílico para afinar o sangue.
A cepromazina como um dilatador, né, vasodilatador periférico, e crioterapia. No entanto, a crioterapia é um tanto quanto questionável, se passar de 48 horas não tem mais efeito, mas igual. Eu adoto a saída que, independente da situação, tudo bem, a lesão já causou, né? O gelo não vai ser mais suficiente, porém, né, eu acho que seria uma forma de contenção, mas isso depende de um clínico para outro. Flunixin, a dose antitoxêmica, que é 1/4 da dose cheia, praticamente, 0,25 miligramas por quilo. Segundo aí, esse anti-inflamatório analgésico ele tem uma atividade antitoxêmica, tá? Mas pode ser a dose cheia também, né? Mas se vocês pensarem aí o tanto de anti-inflamatório que eu falei, né? Então, e sempre, é claro, mantê-lo sondado, né? Então, a próxima afecção, então agora já entrando no intestino grosso, é o seco. Nós temos os timpanismo gasoso e timpanismo causado pelo excesso de ingesta. Elas poderá causar uma tiflite, né? Elas poderão ter uma causa primária e secundária, que nem no estômago, né? Pode ser um problema lá na realidade ela pode ser uma segunda afecção, né? Ou seja, ela poderá ser de origem lá do colo maior, né, que está influenciando ali no seco, né? Uma obstrução de colo maior, por exemplo, uma compactação, vai também causar uma compactação no seco também, né? Deslocamentos aí por excesso de gás, vôvulos, né? Então tudo isso pode acontecer aí, claro, lá depois se esse animal se enrolar. Aqui umas imagens que, claro, para que você faça, né? Então, como é que eu vou perceber que o seco não está funcionando legal? Então, o funcionamento da válvula iliocecal é uma delas. A seco-córica, por vezes, a gente consegue. E a estratigrafia do seco, né? Então, aí você vai conseguir verificar se esse segmento está certo ou não. E vai conseguir determinar se a origem do problema é primário ou secundário. Se é problema lá no colo maior, se ele vai estar parado, né? Se o problema for no colo maior, ele vai estar parado. Se for um problema do colo menor, também. Então vocês vão conseguir verificar de acordo com a motilidade, lá na avaliação dos quadrantes. Aqui, é claro, uma imagem no sentido justamente utilizado para palpação retal, que a gente pode ter uma ideia, né? Numa situação normal e numa situação com timpanismo secal. Então, quando estiveres palpando, boa parte desse seco vai estar deslocado. É bem típico isso. Ainda quando ele está deslocado, não, ele vai estar bem, vai tomar praticamente a cavidade abdominal, né? Pode ser que todo esse conjunto esteja aumentado, que daí o que acontece, tanto timpanismo secal vai ter também timpanismo de colo maior. Diagnóstico, então, você vai observar do lado direito vai estar bem aumentado, tanto o quadrante superior quanto o quadrante inferior. A estratigrafia do seco vai estar alterada, o funcionamento da válvula iliocecal vai estar parada, então um sinal de atonia, né, negativo, né, na avaliação. E enquanto nos outros segmentos poderá estar em hipermotilidade, né, ou até mesmo em hipermotilidade ou em hipomotilidade, dependendo do tempo, né? Então, mas igual eles estão funcionando. Aí você consegue entender por onde que está o segmento. Está com hipomotilidade, então é seco. Então, como eu falei lá dos quadrantes, está ultrapassando lá a tuberosidade coxal, né, a região do flanco superior, e o quarto, né, porção mais ventral. Então, todo o abdômen você vai olhar no sentido caldo cranial do animal. Frequência elevada, né, de 40 a 60, claro, isso é relativo, como eu falei para vocês. Depende do grau de distensão, maior será a dor. Então, avalie a frequência cardíaca e vê. Fiz um anti-inflamatório analgésico. Fez antes e depois e vê o quanto que reduziu essa frequência cardíaca. Então, é o parâmetro para tu saber o grau de dor dele. Evitar com que ele se role sempre, né? Frequência elevada, mucosas cortijolo, né? Que são congestas, avermelhadas, né?
vermelhadas. Então, quando você faz, às vezes, um anti-inflamatório, analgésico, às vezes melhora até a cor um pouco dessa coloração. O TPC vai estar um pouco alto, né, por causa do aumento da frequência cardíaca. Uma desidratação é moderada, afinal, se fica a ingesta lá, ele vai te estender também, gente. Se parou a ingesta, são duas coisas que vai acontecer: coleção de líquidos e fermentação. Né? O animal vai desidratar pela alça, então é moderada a desidratação. E a percussão auscultatória, como eu falei para vocês, né? Então, fazer a análise da estratigrafia do seco, onde que na extremidade inferior ela deveria estar, né, só um sólido, depois do metade do corpo para cima um som mesclado com um som timpânico, depois um som metálico, timpânico, perdão, um som metálico, né? Depois um som timpânico e, claro, depois um som metálico, tá certo. Então, muitas vezes por excesso de gás. No caso de excesso de gás é secundário a pode ser por causa de uma compactação de colo maior, que leva ao acúmulo de gás, né? Então esse gás acaba não sendo drenado para toda a ingesta, ou pode ser compactação dele mesmo como a causa primária, né? Para vocês terem uma noção, quando eu me lembro de uma situação de um cavalo bem interessante, que infelizmente o proprietário achava que não precisava dar feno, dar volumoso para ele. E pior, né? Então dava 7 quilos de ração para um cavalo crioulo. Um cavalo que tinha ali no máximo 400 quilos. Então ele estava preparando dentro de um mês para uma exposição morfológica, né? Uma concentração, uma competição, né? E aí o que aconteceu? Que o cara se esqueceu de dar feno para o cavalo. Dava só concentrado. Adivinha onde que parou todo o concentrado? Entupindo o seco, né? Causando um timpanismo por excesso de ingesta. E o problema é quando fica muito tempo distendido, qualquer alça intestinal ela se desvitaliza, ela morre. Porque você acaba colabando pela distensão da alça os vasos sanguíneos. Então leva à morte, né? Causa uma tiflite e depois, né? Ou seja, isso já começa a morrer a alça intestinal. E ali eu me lembro que foi feita a cirurgia desse cavalo, foi tirado aí uns quase 30 litros de ingesta, socado. E aí foi feito, enfim, né? Geralmente o cirurgião ele fica guardando essa alça intestinal. Geralmente quando você desobstrui ela começa a mexer, né? Começa novamente a voltar aí o peristaltismo. E no caso desse animal não começou. Foi dado a chance para que foi dado uma chance para ele, no entanto, mais para frente a gente observava que melhorou, claro, um pouco o quadro clínico do animal, mas quando ele voltou a receber alimentação, aonde que parava a ingesta? Toda no seco. O seco estava morto, né? Não mexia mais. Então, os diagnósticos: palpação retal, primeiro, avaliação ali do quadrante, né? Toda a parte lá da auscultação que eu falei para vocês, estratigrafia, funcionamento da válvula iliocecal, né? O hemograma. Pessoal, isso aqui é algo bem interessante do hemograma, é para a gente verificar se o negócio é agudo, se é subagudo, agudo ou crônico, né? Por meio do hemograma completo, principalmente na análise do hemograma. Então, no início, lógico, começa uma leucopenia, porque boa parte dos células do sistema imunológico acabam sendo recrutados para dentro da alça também. Então, dá um momento de leucopenia. Isso é um sinal de subagudo, né? Depois de agudo e crônico, quando acaba cursando aí com uma leucocitose, né? Então, o tratamento depende se a causa é primária ou secundária, né? A primária é no seco, propriamente dito. Secundária pode ser obstrução de cólon maior, ou até mesmo uma colite, pode causar também aí a parada do seco, e o seco sendo a principal fonte de dor, né, pela distensão por gás. Desequilíbrio da microbiota, então probióticos e o suco de fezes, pessoal. Olha só, suco de fezes. Probióticos às vezes é difícil de a gente ter, e às vezes o pessoal dá pouquinho probiótico, é muito probiótico que vai. Então é melhor você já colocar já os micro-organismos prontos. Então pega as fezes de um animal que está bem, né? Um animal bem rígido, né? Dilui essas fezes e coloca via
sonda nasogástrica para dentro do estômago. E aí, é claro, esses micro-organismos vão colonizar lá e refazer o equilíbrio não só, é claro, no caso de uma colite, de uma tiflite, enfim, de todo o intestino. Quando há febre, né, isso é um ponto importante, tem que perguntar para o proprietário se ele fez algum anti-inflamatório para dor, né? Então, às vezes, a gente vai avaliar, ele não tem febre, porém, está mascarada pelo anti-inflamatório, então tem que perguntar isso na anamnese. Então, o melhor antibiótico de eleição, então, numa situação de febre, é metronidazol associado com gentamicina. Então, é uma boa associação aí, tá? Deslocamentos, volvos do colo maior, né? Pode ser essa uma causa secundária, né? Ele pode se deslocar também. Então, na palpação você vai conseguir perceber. Se ele tiver deslocado, pessoal, não percam tempo. Eu digo uma coisa para vocês, no máximo 6 horas do lado de um cavalo. No máximo 6 horas. Mais do que isso, não resolveu a dor? Bom, não resolveu o problema, aliás, não voltou ao normal? Estabiliza a dor, manda para o centro cirúrgico. Tá? Manda para o centro cirúrgico, não adianta ficar do lado. A clínica, né? Se ela não resolveu, se você soube diagnosticar, encontrou qual é o segmento, fez o tratamento, se está com o seu animal está timpanizado com excesso de ingesta, então você vai fazer o quê? Você vai causar aí você vai aumentar aí a fluidoterapia, né? Você vai dar uma hidratada, uma boa hidratada, né? Então vai superidratar, melhor dizendo. Lógico, cuidado na superidratação aí, tá? Tem que ter bastante cuidado aí para não dar edema de pulmão, né? Então, frequentemente tem que estar auscultando o pulmão aí. O último caso que eu peguei foi de uma compactação de colo transverso e ampola retal. Um animal que não estava bebendo água por causa da seca, né? O campo lá não tinha mais água e não bebeu mais água, ressecou aquelas fezes. A qualidade do pasto não era das melhores e, lascou. E aí, é claro, comecei com a fluidoterapia, deu 4 litros de Ringer com lactato e o cavalo começou a roncar. Ele estava com gripe, estava com influenza. E aí lascou, né? Aí a única forma foi o quê? Comecei a palpar, porque eu vi que ele estava com tenesmo, né? Comecei a palpar, eu vi que ele estava já com uma ferida, ele estava com uma febre bem severa, uma febre de 39,5. Eu vi que ele estava com a parte do reto rompida, né, bem próximo da ampola retal, com bastante pus, mas era só um pequeno pontinho, né? Como aquelas fezes ficaram apertando demais aquele segmento ali, bem contra o ânus ali, foi bem complicado. Então, foi tirando as fezes aos pouquinhos, com bastante muco, tinha essas fezes secas, fui chegando o máximo possível, comecei a fazer enema, né, para diluir essas fezes lá dentro, né, água bem aquecida mal dizer, né, morta, né, e foi resolvendo o caso, né. E aí, é claro que eu acabei hidratando ele pelo próprio reto. Então, é o que tu pode fazer. Reposição hidroeletrolítica, né, para restabelecimento do pH, geralmente nesses casos da acidose metabólica. Então, na realidade, o problema está no intestino, então a tendência é que, muito pelo contrário, né, pouco o hidrogênio acaba sendo recrutado aí. Anti-inflamatório analgésico, já comentei para vocês, depende da dor. Tá? Aí você pode começar com Fluniximab Glumine, uma dipirona, se não tiveres, também serve. Tá? Alguns agentes procinéticos. Se caso esse intestino estiver parado. E a tendência é que fique mesmo, porque como está distendido, então ativa pela dor, né, o simpático, o parasimpático está parado. Agora, se você começou a descomprimir, se começou lá a apresentar impactado, tu hiperidratou, e na hiperidratação espera-se que o intestino volte a mexer. Né? Lembra que eu falei para vocês que a hidroterapia, a reposição hidroeletrolítica, né, o fornecimento de fluido,
ela promove aí o início da atividade da motilidade intestinal. Agora, se a motilidade estiver parada mesmo com a hiperidratação, aí tu usa uma metoclopramida. Mas sempre se certifique primeiro, pessoal. Veja lá pela palpação retal se não tem nenhuma alça deslocada, se o seco não está deslocado, né? Ou até mesmo lá o cólon maior, né? A flexura pélvica ela se desloca facilmente também. Aqui no caso de intussuscepção, né? Então, na ingestão de corpo estranho, lógico, na presença que um corpo estranho ele acaba sendo irritativo, né? Ele prende a mucosa internamente. A tendência é só, né? A tendência é que ele curse com uma hipermotilidade, né? Então, nestes casos aí, tem que tomar bastante cuidado, né? Pode dar essa intussuscepção. Então, lá o local lá onde que eu mostrei para vocês nos vídeos, a válvula iliocecal ela torna-se auscultável em outra região. O seco também pode deslocar, né? Então, estou auscultando a válvula iliocecal embaixo da virilha. Nunca tu vai auscultar o seco ali. Aliás, tu pode auscultar numa situação de deslocamento, né? Então, tu vai ver lá o pim-pim dela, né? Lá embaixo da virilha. Não, ele está muito baixo, ele deslocou um pouco. Então, nesse caso pode ser uma intussuscepção, ou pode ser um simples deslocamento, ou pode ser uma torção, enfim. E é claro, você tem que estabilizar a dor e mandar para o centro cirúrgico. Outro caso, né, que pode ser associado a uma colite, que é uma de colo maior, né, que também pode ser uma tiflite também junto, né, tiflite, colite. Também aquele detalhe, desequilíbrio dos micro-organismos entéricos, né, então é a principal causa disso. Então, mudanças bruscas na dieta, alimentação rica em carboidratos solúveis, é aquilo que eu falei para vocês, né. Então, tu leva à morte das bactérias celulíticas, ela não consegue mais manter o pH, torna-se cada vez mais ácido, depois morre inclusive as amidolíticas e por fim ficam só as patogênicas ali e juntamente com esse pH ácido aí torna-se, induz a inflamação não só do cólon maior, né, dos cólons, melhor dizendo, causando uma colite, mas também uma tiflite do seco, tá? Então isso é bem típico aí para o excesso de carboidratos, né, solúveis. Então, algumas questões do tratamento, né? Depende se a causa é primária ou secundária. A secundária pode ser um reflexo lá para cima, né? Lá para o colo menor, colo transverso, né? Então, desequilíbrio da microbiota, probiótico, suco de fezes. Eu sou a transfaunação, que é o suco de fezes, que a via sonda chama-se transfaunação, e eu sou muito fã dela. Eu acredito muito nisso. Eu não uso probiótico para isso. Tá? Eu prefiro o suco de fezes, mas tem os probióticos aí. De repente, para aqueles animais que passaram por um caso de colite, depois você pode fornecer probiótico, ou às vezes algum problema aí. Ele está tendo alguns desconforto abdominal, né? Então, estou corrigindo a dieta e posso entrar com probiótico. Quando há febre, então aquela associação básica, metronidazol e gentamicina. Se há deslocamentos, aí não preciso nem dizer, né? Cirúrgico. Né? No máximo lá, você palpando, você vai descobrir, né, como é que está a disposição desse cólon. E aí estabiliza a dor e centro cirúrgico. E a terapia de suporte, né, que vocês podem fornecer aí, então reposição hidroeletrolítica, para que aconteça aí a elevação do pH sanguíneo, afinal, o animal cursará aí com acidose metabólica e, claro, uma fonte energética, ou seja, glicose, juntamente aí com o teu fluido. Anti-inflamatório analgésico, então já falei para vocês, depende do grau de intensidade de dor. Essa aí não dá uma dor muito intensa, sabe? Não chega a dar uma dor muito severa. Mas uma dor moderada, assim, dá uma dor leve isso aí. Mas enfim, grande problema. Lógico, se deslocou, teve comprometimento vascular, dor severa. Aí não tem como fazer. Então tudo isso eu já comentei para vocês, né?
Lógico, se estiver deslocado, se o animal estiver com hipermotilidade, né? Se ele tiver com hipermotilidade, você não vai fazer o procinético. Às vezes a alça está inflamada, ela aumenta a motilidade. É que nem lá a úlcera duodenal. Ela pode aumentar a motilidade, então tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Então, qualquer coisa que aumente a motilidade, se você perceber que aumentou o grau de limiar de dor, tu para. Então, tem que ter bastante cuidado aí na administração aí desse fluido, como também se você vai administrar um procinético, né? Então, começa com a fluidoterapia. Por que eu digo começa com a fluidoterapia? Porque ali tu para, né? Se começou a dar dor, tu para. Agora, se tu fez uma metoclopramida lá para hipomotilidade, pronto, meu querido, ali ela vai continuar agindo. No máximo, tu vai fazer um bloqueador que é a eosina, tá? Buscopan, por exemplo. Mas daí é complicado, né? Então tem que analisar se o animal está em hipermotilidade ou em hipomotilidade. Compactações por obstrução, né? Essa parte aqui eu vou fechar também, tá? Mais para frente, deixa eu ver quantos slides a gente tem ainda. Só um pouquinho. 25 de 32 eu acho um pouco arriscado, então vou fechar essa videoaula e vou abrir uma terceira aí, dando continuidade aí como causas de compactação e obstrução, que nós temos muita conversa aí. Então, até mais.